Oi galera, tudo bem com vocês? Tô trazendo mais um vídeo de caso hoje. Hoje vai ser o caso da família do Pont de Ligonnès. Esse caso eu vi na Netflix, naquele documentário que eu já recomendei para vocês, O Mistério Sem Solução. Na hora que eu assisti, eu achei muito curioso, muito misterioso e perfeito para trazer aqui para vocês. Caso vocês queiram assistir lá na Netflix, tá no documentário Mistério Sem Solução. Tá na primeira temporada e, se eu não me engano, é o episódio 3 e se chama Casa do Terror. É muito curioso, vale a pena assistir. Então, antes de eu começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever e compartilhar para ajudar o canal a crescer. E me seguir lá no Instagram, como sempre, que agora eu posto tudo por lá. E também, antes de começar, eu quero falar que eu estou participando do evento do José Ferreira, da segunda edição da Quebra de Dormência. Então, me ajudem aí no engajamento, deixem seu like, compartilhem bastante, para me ajudar, quem sabe eu não venço, né? Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo de hoje. Javier Dupont de Ligonnès nasceu em Versalhes, na França, no dia 9 de janeiro de 1961. Lá ele conheceu uma mulher chamada Agnes Rodenger. Eles se apaixonaram e resolveram se casar. O casal tinha 4 filhos. Arthur era o mais velho. Ele tinha 20 anos e era estudante. Depois tinha o Tomás, de 18 anos, que era músico. E também tinha a Anne e o Benoit, de 16 e 13 anos, que ainda estavam frequentando a escola. O Javier e a Agnes se conheceram na adolescência, por volta dos seus 17, 16 anos, por aí. Eles se apaixonaram e tiveram um caso na época. Só que o Javier queria viajar, então ele terminou tudo com a Agnes e foi viajar por aí. Quando ele voltou, a Agnes estava grávida de outro cara. Então o Javier ainda estava apaixonado por ela e resolveu casar com ela a si mesmo e assumir esse filho. Então o Arthur, o filho mais velho, que tinha 20 anos na época, não é filho biológico do Javier. A família Dupont era uma família que tinha uma boa condição financeira. Javier tinha várias empresas bem-sucedidas. Eles eram descritos como uma família elegante. Eles haviam se mudado para Nantes, que era uma cidade que estava em ascensão e era o centro econômico importante do país. A família vivia em uma casa muito elegante e tinham 3 carros. Os filhos mais jovens da família frequentavam uma renomada escola católica e Agnes ensinava catecismo. Eles viviam uma vida aparentemente normal, até que vizinhos começaram a notar que já havia um tempo que eles não viam nenhum membro da família. A Agnes tinha enviado uma mensagem para a igreja dizendo que ela não iria poder ir naquele dia, pois estava passando muito mal. Inclusive, ela estava no hospital. Os filhos do casal também mandaram mensagem aos amigos dizendo que também estavam doentes e que iriam ficar em casa uns dias. Só que os filhos mais novos do casal passavam muito tempo nas redes sociais, mandando mensagem para os amigos, conversando, e já havia uns dias que eles não respondiam mais os amigos. Então eles começaram a achar estranho. Alguns amigos de Anne, principalmente, resolveram ir à casa deles para saber como é que ela estava, mas chegando lá eles encontraram tudo fechado e foram embora. Todo mundo ali da região estava estranhando o desaparecimento da família Dupont, principalmente a escola dos filhos. Foi aí então que o Javier enviou uma carta para a escola, informando que toda a família tinha se mudado para a Austrália, porque ele tinha conseguido um emprego novo e eles tiveram que ir urgentemente. E junto dessa carta ele enviou também um cheque que era para pagar o resto das mensalidades da escola. O Javier também enviou essa carta para o local onde a Agnes trabalhava, dizendo que todo mundo tinha ido para a Austrália urgentemente. Javier também enviou carta para alguns amigos e familiares. Nessas cartas ele dizia que tinha se mudado para os Estados Unidos e que eles não poderiam retornar à França, pois ele era um agente secreto dos Estados Unidos e estava disfarçado. E por questões de segurança ele teria que ir embora com toda a sua família. Ele também dizia que não poderiam manter contato com eles e que provavelmente eles ficariam alguns anos nos Estados Unidos. E eles não sabiam quando iriam poder voltar. Todas as cartas enviadas eram impressas e tinham a assinatura de toda a família no final. Em algumas das cartas haviam pedidos de Javier. O Javier pedia nas cartas para que eles vendessem um dos carros e dessem dinheiro para a irmã dele. Ele também pediu para que fossem até a casa e que vendessem alguma coisa que desse para vender e descartassem o restante. Então, sem desconfiar de nada, os familiares foram lá, venderam, fizeram a limpa na casa e deixaram tudo intacto. Só que tinha um pedido em todas as cartas específico. O Javier tinha pedido para que ninguém tocasse no quintal de forma alguma, pois segundo ele, como a casa era alugada, o dono não iria gostar que mexesse no quintal, que tirasse algo do lugar. Então, sem desconfiar de nada, novamente os familiares atenderam ao pedido e não tocaram no quintal.
Um bilhete foi deixado também na caixa do correio da família, pedindo para que todas as correspondências retornassem aos seus remetentes. Só que aí, no dia 13 de abril de 2011, os vizinhos que não sabiam das cartas e nem de história nenhuma ficaram preocupados com o sumiço da família e resolveram chamar a polícia. A polícia chega e começa a fazer uma pequena checagem na casa. Eles notaram que a casa estava praticamente vazia e estava muito arrumada, como se ninguém tivesse morado lá. Como a polícia também não sabia da história das cartas, ela começou uma investigação. Primeiro, eles foram até a escola dos filhos e também conversaram com alguns familiares. Só que a história que eles contaram não bateram. Os familiares disseram que eles se mudaram para os Estados Unidos. Já os professores da escola falaram que eles foram para a Austrália. Então, depois desse conflito, a polícia começou a investigar mais a fundo. A primeira coisa que eles descobriram foi que não tinha nenhuma família francesa nas especificações que Javier havia dado nos Estados Unidos. Depois disso, panfletos com as fotos dos integrantes da família começaram a ser distribuídos em todo lugar. A polícia também resolve investigar um pouco mais a casa deles. Eles acharam recibos de compras de um pouco antes do desaparecimento. O recibo mostrava que alguém tinha comprado sacos de lixos e pás em grandes quantidades. Depois disso, a polícia começou a investigar as cartas enviadas aos familiares e percebeu um pedido em comum em todas elas, que era o de não mexer no quintal. Imediatamente eles foram até o quintal para começar a investigação. E cavando no local, debaixo da varanda, eles encontraram 5 cadáveres humanos e 2 cadáveres de animais, aparentemente de cachorros. E a família tinha 2 labradores, então possivelmente eram eles. Na autópsia, eles encontraram resquício de remédios para dormir nos cadáveres. Então acredita-se que todos estavam dormindo enquanto o crime ocorria. Os corpos encontrados foram da mãe e dos 4 filhos, já o corpo de Javier não foi encontrado. A família morreu com tiros de um rifle calibre 22. Os tiros foram dados na cabeça e no peito. O rifle continha um silenciador, por isso que os vizinhos não escutaram os tiros. E o assassino provavelmente matou um por um enquanto eles dormiam. Após a descoberta dos assassinatos, a polícia agora queria descobrir o motivo do crime. Eles descobriram que a situação da família não estava tão boa assim. Os negócios de Javier estavam falindo e ele já tinha gastado toda a herança de sua esposa, mas suas dívidas continuavam crescendo. A polícia descobriu que no dia seguinte, no dia 14, Javier havia passado em um caixa eletrônico e retirado alguns euros em Var, uma região no sudeste da França. Naquele mesmo dia, Javier dormiu no hotel Fórmula 1. E lá ele foi filmado pelas câmeras de vigilância e nunca mais foi visto. Ele fez o check-out no hotel no dia 15, numa sexta-feira, e abandonou seu carro lá. E depois disso, Javier sumiu do mapa. Então, galera, o caso é esse. É um caso muito curioso porque até o dia de hoje continua sem solução. Ninguém sabe aonde está o Javier, ninguém sabe o motivo do crime, se foi a questão financeira mesmo. Uma coisa interessante é que quando você assiste o documentário da Netflix, lá fica claro que alguns amigos e familiares não acreditam que o Javier cometeu esse assassinato, até porque o local onde foi cavado a cova da família ali no jardim era um local que era muito baixo. O Javier tinha 50 anos de idade e era uma cova muito funda. Então, a pessoa que cavou aquela cova teria que ter ficado abaixada o tempo todo. E se você parar para pensar, uma pessoa de 50 anos ficar abaixada por um longo período, porque é realmente uma cova muito grande, é muito difícil. Então, algumas pessoas acreditam que não foi ele que assassinou, que não foi ele que cavou. Outro fato interessante também é que 3 membros da família estavam numa cova e o quarto estava em outra. O que acontece é que a família morreu no final de semana, só que o Tomás estava na escola no final de semana, então ele não foi para casa. Na terça-feira, quando todo mundo já havia morrido, o Javier mandou uma mensagem para o Tomás para ele voltar para casa. Ele disse que a sua mãe estava muito doente, que ela estava internada e que ele precisava voltar. Quando ele voltou, provavelmente foi o dia que ele morreu, por isso que ele estava em uma cova diferente. Outra coisa também foi que os legistas não acharam sangue em canto nenhum da casa, porque provavelmente a família morreu enquanto dormia em suas camas. Só que não tinha sangue no quarto, não tinha nos banheiros, não tinha na cozinha. Então como que o Javier sozinho matou a família toda, carregou até o jardim e enterrou? São coisas que são difíceis de assimilar, então por isso tem muita gente que não acredita que ele matou, que há um mistério por trás disso e que ele não é esse monstro que o povo tá achando que ele é. Então, galera, se vocês quiserem mais detalhes, vão lá na Netflix e assistam esse episódio, que eu garanto que vai ter muito mais coisas que eu não contei aqui, porque se eu contasse ficaria um vídeo muito longo.
Esse é um caso muito interessante, muito curioso de assistir, muito misterioso, então eu garanto que vocês vão gostar. Se por acaso o caso atualizar, eu vou trazer aqui para vocês, vou fazer um novo vídeo com as atualizações. Então, por enquanto é isso. O Javier ainda está desaparecido, ninguém sabe o motivo do crime e a gente está aguardando soluções desse mistério. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal, que vai me ajudar muito. Me sigam lá no Instagram novamente. E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.